MetaCast de volta. Putz, eu tô muito empolgado, muito empolgado. Não sei se vocês viram o vídeo que eu tava falando sobre a transição, mas eu vou falar agora para vocês. E esse é o primeiro episódio que a gente vai gravar nesse ambiente novo. Cara, eu não consigo expressar para vocês o que foi essa transição para mim, então vamos rapidão dar uma retomada aqui antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje. Então, basicamente, já faz um tempo que eu gravei o último. A gente deve estar no número 170 agora, alguma coisa assim, não lembro. Mas o ponto é, a gente abriu agora um guarda-chuva de podcasts, estamos num espaço novo, construímos esse estúdio do zero, na mão. Foi muito legal. Todos os canais que estão participando, as pessoas, donas dos canais, vieram aqui para ajudar a gente. Então, foi uma experiência bem família mesmo. E eu espero que vocês gostem desse momento novo nosso. A gente aprendeu muita coisa. Eu aprendi muita coisa com os meus erros no passado. E só para poder começar, já que é o primeiro, vamos deixar muito claro. A gente vai fazer sempre 3 tipos de podcast. Aqui no MetaCast, especificamente. Entrevista, falar sobre o mercado e fazer ama de empresa. É isso. E hoje, especificamente, eu trouxe uma pessoa que já veio aqui uma vez, mas que eu tenho um orgulho pra caramba de falar que é meu amigo pessoal e também é dono de um dos canais que vai participar aqui desse download de produtora que a gente fez. É, Antes de falar quem que é a pessoa, só queria agradecer primeiro aos investidores que acreditaram no nosso projeto. Agradecer, claro, ao Juan, ou vamos chamar ele de Barba aqui, né? A gente tem que ser esse, né? O apelido dele. Que é um cutter, videomaker sensacional, que fica dando bronca na gente o tempo inteiro. E eu ainda tô com o negócio ligado aqui. Mas enfim. E de qualquer forma, é um cara sensacional que tá ajudando a gente pra caramba, que é parte desse projeto como um todo. E tá na hora de apresentar a terceira parte, que é o Guri. Criptoguri pros íntimos. O nome dele é André. Sabe que eu fiquei amigo dele por mais de um ano, nem sabia que esse era o nome dele. Mas basicamente, Criptoguri tá aqui. Momento novo de fase nova de vida também, eu vou te perguntar depois. Mas antes de qualquer coisa, irmão, muito obrigado. É um prazer estar Vamos que aqui vamos. novamente, né? Dessa vez em uma situação mais calma, né, do que da última vez. E nessa nova fase, né? Acho que já faz mais de um ano que a gente talvez tenha gravado o último podcast. Foi tudo isso mesmo? Não sei. O tempo tá passando muito rápido, né? A gente já tá em novembro, daqui a pouco é Natal, cara. Então, realmente o tempo tá passando muito rápido, eu nem me lembro. Mas nessa nova fase e em parceria com você, então estou muito feliz aqui da gente estar nesse momento junto também. É isso aí, gente. E só pra deixar muito claro, o canal sempre foi mais 18, então a gente vai falar besteira sim, a gente vai falar palavrão sim, a gente vai tomar cerveja, vai se divertir, porque se ficar só na parte séria da coisa, putz, é chato. Essa que é a verdade, é chato. Então vamos falar de coisa séria, de coisa interessante, mas de uma maneira mais descontraída. Acho que essa é a ideia, principalmente quando você tem um espaço nosso, né? Ninguém manda em nada, a gente só tá aqui curtindo. E mais legal de dizer, tanto o meu canal que vocês estão vendo agora, quanto o do Guri, que vocês vão ver provavelmente muito em breve já o primeiro episódio dele, cada canal, o dono do canal que manda. Cada um tem seu estilo, cada um tem seu tipo de programa, e tenho certeza que a gente vai ter também alguns episódios aqui que vai ser misturado todo mundo. Vai pegar os caras todos aqui, sentar na mesa e conversar como se não fosse nada, e todo mundo vai republicando, e é isso. Então eu conto com a ajuda de vocês para poder curtir, comentar, compartilhar, xinga a gente só faz merda também, então vamos embora. Bom, Guri, vamos que vamos? Vamos lá. Vamos! Seguinte, a última vez que a gente falou, eu não sei se faz um ano, uns 9 meses, uma coisa assim, você estava num momento diferente. Você estava, não vou falar representando, mas trabalhava para uma empresa. E claro que a tua área de conhecimento continua sendo a mesma, né? A gente está falando aqui do meu ambiente tradicional, que é mais voltado para cripto, ainda que eu seja mais para negócios, e você tem um viés sensacional que vai para todos os lados. Mas eu queria começar esse bate-papo aqui, antes de a gente chegar a falar de mercado, eu queria falar um pouquinho mais de você. Me explica um pouquinho como é que está sendo essa transição para você entre antes você tinha uma empresa que você representava e agora você está no momento de, pô, vamos fazer o nosso canal, vamos começar essa nova liberdade que você tem. Conta um pouquinho desse, como é que está passando na tua cabeça? Bom, a primeira vez que a gente se encontrou, né, eu estava na Levante, né? Sim. Acabei de fechar esse ciclo, um ciclo muito longo, um ciclo de quase 7 anos, praticamente. Belo ciclo, hein? Um belo ciclo, um ciclo que fez um divisor de águas na minha vida, de evolução, de aprendizado, como comercial,
muito bem, como todo vendedor que se orgulha de ser vendedor, ele fala, eu sou vendedor para a vida inteira. Apesar de que eu sou analista, eu sempre vou ter essa alma de vendedor. E a gente não tem vergonha de falar que é vendedor, né? E eu comecei a minha trajetória da minha vida sendo vendedor, né? Me lembro que eu falei bem no outro podcast que eu comecei trabalhando numa loja de relógio lá, né? O primeiro emprego, sendo que eu não sabia nem ver as horas no relógio. Óbvio que eu não falei isso na entrevista, e aí eu fui para o YouTube descobrir como é que via as horas no relógio, porque eu sempre fui acostumado com tudo digital, né? A gente cresceu já meio nesse mundo digital, apesar de que eu tenho 34 anos. Mas agora, pelo menos, vamos lá. A sua venda ela é mais do que técnica, ela é difícil pra caramba. Quando você fala de serviços, eu tô falando de maneira geral aqui, tá? Não Sim, específica. sim, Serviços, consultoria, quando você vai um pouquinho para a parte de investimentos financeiros ou falar de sim, sim, criptoativos, sim, sim. não é uma venda do tipo assim, olha, você quer essa água de coco, ela é gostosa e docinha. Pelo amor de Não, Deus, a quantidade de conteúdo que você precisa entender para poder fazer uma venda dessa não é brincadeira. exato, exato. E daí eu só dei uma abordagem, primeiramente, isso lá quando eu era ainda adolescente, foi meu primeiro trabalho. E aí eu fui comercial, vendedor durante muito tempo. E aí uma hora eu vim aí a trabalhar com a Levante, né? Quando a Levante estava realmente praticamente começando, eu tinha 15 pessoas lá, contando Nossa, comigo. começão mesmo. Contando comigo tinha 7 pessoas, desculpa, tinham 14 pessoas, contando comigo 15, né? Então, pô, foi uma evolução muito grande, porque eu vi a empresa chegar ao ponto de ter 150 pessoas, né? Nossa senhora. E aí, nessa trajetória inteira, eu fiquei muito tempo Ah, esse negócio fica pitando aqui. O pessoal é foda. botando Ah, caramba. silencioso. Mas ele Enfim, às gosta. vezes o celular acha que é algo mais importante do que de fato é, né? Mas, enfim, vamos que vamos. Bom, Acontece. vamos começar do 4 início, minutos e tá? 50 aqui no meu relógio, deve estar uns 6 minutos. Eu tenho Vamos que, lá, eu pode tenho, falar. eu tenho que recomeçar agora. Não, relaxa. Onde é que eu tava? Não me lembro. Primeira É, vez que eu vou fazer um corte no meio do podcast. não, Tinha feito. não, vai ter que Você fazer fazer porque xixi. agora eu tenho Não que me tem lembrar. importância, não tem importância. É, Tipo assim, tá Quando eu entrei na 150, Levante, 150 funcionários, e aí? tinha 15 pessoas, chegamos a ter 150 funcionários, né? Óbvio que teve muitos altos e baixos, porque eu passei pela Covid, passei por Nossa, tudo, é né? verdade. Pandemia, etc e tal, tudo dentro da Levante. Foi muito aprendizado. Boa parte eu também passei como comercial lá dentro. Mas o mercado tradicional ele nunca me apetitou muito, né? Ele nunca, apesar do que eu vendia, principalmente lá dentro da Levante, inicialmente eram produtos para o mercado tradicional, eu não sentia aquela Tesão, vontade, pode falar. Tesão. Não tesão, dá tesão. era essa palavra que estava na minha cabeça, mas tudo bem. E aí, assim, de passar para esse meio, né? Inclusive foi me proposto algumas vezes, né? Pô, vamos ir para Vai XP, vai beber A, BBI, sim. não, dentro da Levante, né? Ancor, tal, é Não, foda, dentro da né? Levante, vamos fazer um CPA, bababá, e eu realmente eu prefiro, falei, não quero ficar aqui no comercial, etc e tal. E aí, porém, houve uma ruptura quando eu conheci cripto profundamente. Na realidade, eu comecei a me interessar, né, por cripto lá no halving de 2021, e desde então eu falei, pô, eu acho que isso aqui é revolucionário e comecei a estudar. E aí, quando realmente a gente introduziu produtos de cripto na Levante, eu comecei a estudar aquilo profundamente. E aí foi algo que, bom, eu e você, a gente sabe, a gente é TDAH aqui dentro, né? Nossa, completamente. A gente é os caras mais TDAHs que Fazer um tem. programa só disso aí, né? E TDAH eu Talks. acho que a gente vai ter que fazer um podcast só falando do nosso TDAH, Imagina, né? cara, hoje são 15, 20 assuntos e um episódio de 1 hora. E é pior, assim, na nossa relação aqui, a gente, falando no podcast, a gente tenta se respeitar,
Porém, quando a gente tá entre nós dois, é um falando em cima do outro, né? Porque a cabeça do TDAH, ele pensa, se eu não falar agora, eu vou esquecer. Não, 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 não. E sempre Pega fica também uma o Tokyo confusão, Drift, tá né? ligado? Tipo, você vai um passando por cima do outro, atropelando. Exatamente. Eu tenho que eu tenho que muito cuidar isso sempre, porque eu sempre Ah, faço mas é isso, lógico. né? Mas aqui é mais pra ficar à vontade. Mas Mas bem, agora sim, eu vou fazer não, uma mas crítica positiva. Você falou, eu sou comercial. Comercial é o caramba. Porque eu tive que trabalhar não. várias vezes aqui, cara, você tá muito mais pra Key Account Manager do que qualquer outra Não, coisa. mas daí Pô, deixa eu seguir a linha, a né? linha do tempo. A linha do tempo. Aí a linha do tempo foi que quando eu comecei a me interessar por cripto, eu sempre escrevi muito bem desde a minha adolescência. Na realidade, na minha adolescência escrevia mais músicas, etc e tal, para amigos meus que faziam música, porque infelizmente eu não sabia cantar, queria muito saber cantar para poder Também cantar queria. minhas músicas. E aí, então, o que aconteceu foi que eu comecei a escrever sobre cripto todos os dias e jogar lá no grupo dos vendedores para atualizar eles a vender melhor o produto. Por curiosidade, naquela época, bom, não sei época, porque eu não sei em que ano você tá Uhum, da sua época uhum, da Levante. uhum. Mas nesse momento que você está contando, quanto por cento do que eles faziam era voltado para cripto e quanto por cento era para mercado tradicional? Nesse momento em específico, chegou assim, eu estava tão hiperfocado como TDAH que 99% das minhas Sim, vendas sim, eram mas em cripto. relação à Levante como A empresa. Levante chegava a uns 80, 90 já, naquela época. Então, era quase tudo cripto. A gente falando mais ou menos durante Naquele momento da lá. pandemia. Não, foi um pouco depois. Ah, tá, tá. E, Mas foi o quê? De 2 anos atrás, a Levante estava com 80% e, da carteira, 90% da carteira. isso. A, a, Da carteira, desculpa, não. carteira não. Da carteira, não. Das operações. A Levante é enorme. A gente, eu tô falando a gente porque, né? Mas a Levante tem braço da Asset Corp, tem a Levante 10, que é para pessoa física, e eu trabalhava no braço da Levante Ideias, que é para pessoa física, né? E nesse momento o cripto estava muito ali hypado pelo momento de halving, né? Depois eu posso abordar isso mais Verdade, é verdade. tecnicamente, tá? Até gosto muito de falar disso tecnicamente depois, quero abordar, não sei se hoje ou outro dia. E assim, estudei que nem um retardado, era 3 horas da manhã, eu estava estudando e a minha mulher falando, tu não vem para cama, tu não vai dormir mais, só estuda, etc. E aí partiu do momento em que eu fui para ser analista, de analista júnior, no pouco tempo já fui para analista ali realmente responsável e líder, né, de carteiras ali, né? Então, foi isso uma trajetória que eu tenho muito orgulho, em que eu me achei dentro desse meio e assim, todo mundo que eu conheço, todo mundo que eu fiz amizade, eu sou muito bom em network, então por isso que eu até falo, comercial. Comercial nunca deixa de ser comercial, porque Você se vende networking, também, né? Você esse vende sua networking experiência. que eu faço é o comercial. Eu fui com um analista amigo meu há um tempo atrás num evento que ele nunca tinha ido comigo. Ele me conhecia apenas da Levante. Ele falou assim, cara, você parece um prefeito aqui falando com todo mundo, etc. E isso é muito legal, né? Ô, guri. Na moral, você tá muito sério. Vamos falar a real. Se você não contar, eu vou contar eu as histórias, que eu sei. Vamos lá. Top 3 momentos ranço. Que eu já vi você aqui trabalhando com cliente que, tipo, pelo amor de Deus, dá vontade de assassinar a pessoa. Não precisa falar nome de ninguém, mas assim, é que quando eu conto, falam que eu tô exagerando. De gente que acha que sabe o que é investir no nosso mercado e tal, e aí, meu Deus do céu, dá vontade de matar a pessoa. Você conta ou eu conto? Hum, Vai, vamos lá, pelo amor de Deus, vai. hum, Conta as experiências legais aí. Não, eu posso contar algumas experiências, mas assim, o que eu quero falar mais abrangente. O problema, certas coisas que acontecem no mundo cripto é que é um mundo completamente tem 15 anos só, é muito novo. As pessoas falam de ciclo, falam de halving e não dá para se basear em halving. Se a gente fosse se basear em halving hoje, o ciclo de 4 anos de alta já teria acabado em 6 de outubro, tá? Então, as pessoas
se baseavam em halvings para dizer que esse era o momento de alta de cripto. Mas elas não perceberam que uma coisa convergiu muito grande no ciclo passado. O ciclo passado, o halving, foi em 2020 e foi ao mesmo tempo que teve a pandemia. E foi ao mesmo tempo em que houve uma injeção de liquidez enorme de todo o mundo para ajudar as pessoas que estavam necessitadas e também ali 40% ou mais dos dólares circulantes hoje em dia foram impressos naquela época. Injeção de liquidez é igual a simetria em ativos de risco. Ou seja, as pessoas achavam que aquele momento foi em paralelo por causa do halving, mas basicamente não. Se tu botar num gráfico, tu consegue enxergar exatamente corte de juros quase a zero nos Estados Unidos, injeção de liquidez, os caras estavam dando dinheiro, chegando em carta nas pessoas nos Estados Unidos, e essa assimetria em cripto. Espera aí, só para eu terminar o pensamento, aí o que acontece? Quando a gente vê o final do ciclo é justamente quando eles aumentam os juros e a pandemia praticamente já está retomando ali a sua normalidade, né? O mundo já está tomando a sua normalidade. E esse halving que aconteceu agora no ano de 2024, teve uma diferença muito grande, que foi o halving veio o topo do Bitcoin veio antes do halving. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Mas o fato relevante é por que isso aconteceu? O ETF de Bitcoin aconteceu, né, antes do halving. E aí entrou o institucional na jogada. Foi isso que aconteceu. Não, interessante de falar que tem muita gente que acaba assistindo o meu canal que não necessariamente entende. Assim, eu sempre faço uma tecla SAP de algumas coisas. Tá, Eu poderia explicar o que é halving agora, tá. na verdade, mas assim, o meu ponto não é esse. É que por trás da palavra existe realmente uma teoria de comportamento que é meio bizarra, né? E eu queria chegar E nessa o pior é que, conclusão. tipo assim, vamos lá. A gente estava num momento péssimo. Uhum. Então, assim, hoje o Bitcoin está muito mais. Não estava em relação a preço, tá? Mas em relação à credibilidade de mercado e tal, muito depois da adesão de muitos estados ou estados-nações como reserva de valor, a gente estava num momento, principalmente durante a pandemia, onde as pessoas estavam a interpretar as coisas ou por análise mercadológica ou por análise gráfica, e mesmo as duas juntas não é o suficiente, que estava somando a expectativa de muita gente em relação ao mercado futuro, mesmo pré-halving, tipo, eu lembro disso, né? Mas enfim, a expectativa das pessoas, mais o FOMO de todo mundo, né? O fear of missing out, né? Isso. A pessoa olha e fala assim, pô, tá crescendo, eu deveria estar lá. Exato. Essa pessoa normalmente que vai lá, não sabe como fazer, o que fazer, pega um gestor e começa a falar, não, mas compra mais, ou vende agora, sei lá o que, não sabe o que está fazendo. Uhum. Então, assim, era muita expectativa, era um momento muito caótico. Então, as movimentações de mercado lá não eram confiáveis, não era padrão de algo como, assim, pegar algum tipo de ETF que fosse. Agora eu que estou falando técnico, né? Algum tipo de ativo que acompanhe a bolsa de certo país, que você tem uma previsibilidade um pouquinho maior. O problema ali é que não tinha previsibilidade nenhuma, né? O valor de uma ou outro ativo, pelo menos na minha opinião, não estava diretamente atrelado ao que ele representava para o mercado, e sim a expectativa das pessoas. Aí muita gente se ferrou completamente. Sim, eu queria fazer só essa aspas aqui, porque foi um momento que, tipo assim, não interessa, pô, até meu background, faculdade, tá, meu conhecimento, se eu olhava para aqui e falava, cara, não adianta ficar analisando número, que são tantos fatores externos, a gente brinca, a gente assim, pô, a quantidade de variáveis nessa regressão, o teu R quadrado tá mínimo, tá 0,2, 0,3, ou seja, tudo que você normalmente levaria em consideração para entender o valor de um ativo representa muito pouco em relação ao efeito daquele valor daquele ativo. Ou seja, você tem muito erro agregado, você tem muita coisa que não é prevista pelo modelo agregado, tipo FOMO, tipo desespero das pessoas, ou o pessoal querendo ganhar dinheiro que foi demitido por causa da pandemia e agora precisa. Cara, era muita coisa que você não consegue botar no modelo estatístico. Então, assim, era uma bagunça. Agora, voltando para o português normal, né? Porque, de novo, lembra, tem muita gente aqui que nem é do nosso mercado, mas não importa se a gente está falando de Bitcoin ou de qualquer outro ativo. A questão foi uma época que era uma doideira.
todo mundo vendia lá e meio, o cara que descobriu o último ativo agora tá falando para você investir aqui e ali. Sem brincadeira. Muita coisa, tem muita coisa para abordar, mas eu queria chegar no ponto em que você pediu para eu relatar algumas coisas, mas eu tive que dar uma volta para chegar até então, porque isso é consequência desse passado que aconteceu lá, de acordo com essa injeção de liquidez, etc e tal. Então, o que aconteceu o halving. Então, a esperança de muitas das pessoas é que esse evento acontecesse igualmente agora nesse halving, da mesma forma, mas não tem como acontecer igual, sendo que você não tem um fator de injeção de liquidez tão alto, você não tem o mesmo cenário macroeconômico geral, e você tem agora um fator determinante que muda o jogo, ETFs, né? ETFs, para gente que também fala assim, whatever. Eu também comentei E sobre aí, isso. o que acontece é um institucional que em 2020, por exemplo, a gestora BlackRock maior, tem mais de 13 trilhões sobre gestão, falava mal de Bitcoin, falava, inclusive, não me lembro se foi a BlackRock, mas foi uma das maiores gestoras, falou que se um dos assessores dele lá comprasse Bitcoin, ia ser demitido. E depois os E caras agora, hoje, encarteram tudo. o maior fundo dos caras que mais dá dinheiro para ele é Bitcoin. O fundo que mais cresceu mais rápido deles é Bitcoin, entendeu? Então, é uma revolução, só que isso torna tudo mais institucional e torna tudo isso com uma análise que aí converge com o que tu falou antes. Agora a análise é completamente diferente. A gente já tinha outros fatores para botar dentro da análise, e agora a gente, além de técnica, gráfica, macro, tem que somar mais macro do que nunca para a gente analisar Bitcoin e seus ativos. E além disso, nem vou falar de que antes a gente tinha não sei quantos ativos e agora tem mais de 50 milhões de tokens. E aí volta a pergunta. Beleza. Cenário caótico. Eu fiz a pergunta para você antes, dos top 3 momentos. Nem precisa falar os top 3, o ponto não é esse. Mas tudo que você falou até agora, eu tenho certeza absoluta que a maior parte das pessoas que estavam alocados na sua carteira não entendem o jeito que você entende o mercado. Eu nem sou gestor de carteira, mas do que eu ouvia de mercado há X anos atrás, aqui por alguns aninhos atrás, cara, o pessoal não sabia o que estava fazendo. De novo, mais uma vez, era um caos absoluto. O que eu ouvi de asneira, e eu não estava no lugar de falar assim, não, eu faço isso, eu faço aquilo, porque eu não sou assessor de investimento. Mas, cara, tu estava na posição. Como é que você se controlava para não falar pro pessoal, cara, fica quietinho aí, eu sei o que eu tô fazendo. Não, algumas vezes eu vou ser sincero, algumas vezes eu falei com Sensacional. essas palavras, falei assim, olha, se você contratou para delegar, porque você me falou que não entende, e agora você está me dizendo o que Tá me mandando fazer, o que fazer, velho? Faz você mesmo, cara. então você não precisa que discutir comigo. Porque mais de uma situação, mais de uma vez, isso teve. E assim, eu não vou claramente. E porque realmente, se a pessoa contratou e pagou algo para delegar, é porque ela e falou que estava delegando porque não tinha conhecimento, aí ela vê algo acontecendo, né? E um exemplo muito simples é as pessoas para uma carteira de longo prazo, ver o Bitcoin sair, por exemplo, aí eu vou dar um exemplo simples, de 100, aí bateu 110, aí a pessoa fala para mim, André, vamos vender agora que está 110 para a gente comprar de novo quando voltar para 100. Aí eu falei, você sabe se vai voltar para 100? É, Eu não sei se vai voltar. conhecimento baseado em quem? Vozes da minha É, cabeça? É isso? Vai voltar. não, Baseado no e quê? daí a pessoa chegou para mim, tá, mas eu tô fazendo isso em outra carteira minha há algum tempo e tá dando certo. Eu falei, até o dia que não dá, porque é que nem uma casa de aposta. E aí você vai ter que comprar tudo mais caro.
você vai acordar um belo dia, o Bitcoin vai ter subido 15, 20 mil e você vai ter que ter comprado tudo mais Não caro. compra escalonado, não vende escalonado, não faz gestão de carteira, não diversifica ativo, não faz porra nenhuma, mas acha que pode mandar em Exatamente, você que sabe o que tá exatamente. fazendo. E assim, óbvio que eu peguei, assim, eu tive um trabalho a mais porque eu peguei um trabalho andando, numa gestão onde não fui eu que comecei aquele trabalho. Entendi. Então, realmente, tive mais ainda dores porque certas coisas eu tinha que explicar que não tinha sido eu que tinha raciocinado naquele momento, certo? Ah, mas muitos investidores, eu já mandei abraço até no outro podcast para Jaqueline, etc e tal, uma investidora que ela vai adorar de ver o nome dela aqui. É, Marcar o arroba já na pode descrição marcar, depois, Jaqueline. ó. Ó, Barba, não esquece de pedir Um pro beijo para guri. você, Jaqueline, porque eu sei que ela gosta muito de mim, etc e tal, e a gente conversa direto, né? Que entendiam e respeitavam, e teve outros que falaram exatamente isso. Não, vamos vender, aí eu fazia uma reunião, explicava, e depois eu falava assim, André, não, você tinha razão, é para fazer isso, é realmente para. Se você pensa no longo prazo, você faz isso, até porque você não vai tradear com essa carteira de hold. Você não vai fazer trade com essa carteira Inclusive, de eu não hold. lembro quem foi que falou agora, eu e nome, né? Você sabe como funciona. Mas eu vi um vídeo recentemente que falava, um cara extremamente respeitado no mercado financeiro, de novo não vou lembrar o nome, que ele fala que o FOMO é o maior inimigo da riqueza. Se você trader, se você investe baseado em, pô, eu deveria estar aqui porque está todo mundo, putz, está ferrado. Mas eu ia te perguntar, tipo, você acha que pós-pandemia, o momento de agora, você acha que ficou mais difícil ser um assessor, um gerente de carteira de investimentos do que estava antes, em relação a, especificamente em relação a carteiras que envolvem ativos não tradicionais? E lembrando que não tradicionais, eu não estou falando só de cripto como criptomoeda, tá? Estou falando de maneira não, criptoativos de maneira geral, ativos na blockchain que representam ativos reais, inclusive, enfim, sei lá, a gente pode fazer de antecipação de recebíveis, de precatórios e tal. Você acha que ficou mais difícil ou mais fácil em relação no, à época da no, pandemia? no halving passado era muito mais. Tinha muito menos gente e era muito mais fácil porque existia um momento em que tudo que você comprava subia. Tinha menos tokens. Bull market, né? Não, não é só bull market. Isso não é. O bull market a gente teve. Pegar Bitcoin há um tempo atrás, estava 49, agora já chegamos a 126. Se isso não é bull market, eu não sei o que que é. Só que a expectativa das pessoas é que isso continue, entendeu? Outra coisa, só que teve um tempo, e que nem eu te falei, hoje temos mais de 50 milhões de tokens, antes tinha muito menos de tokens. Para aquele token que tem como é que eu vou explicar? Um market cap, que a gente chama um capital muito menor, para ele subir é muito mais fácil. Ou seja, para eu um token que tem 10 mil dólares, se eu injetar 5 mil dólares, ele vai subir muito mais fácil, certo? Só que tinha muito mais capital e em muito menos tokens. Quando você tem 50 milhões, é 4 trilhões de dólares injetados e Diversificou pra caramba. espalhados ali, né? E aí o pessoal começa a focar mais no Bitcoin, porque o pessoal ficou muito mais maximalista nos últimos tempos por causa disso. Pô, Talvez um pouquinho também de preguiça, porque assim, realmente ir atrás de toda a documentação para poder entender como é que funciona aquele token específico. Lembrando, tá, gente, ó, tecla SAP rapidinha. É um token, eu vou dar exemplo para vocês do que poderia ser um token se estivesse na blockchain, tá? Os seus pontos Smiles, os seus pontos de cashback no Pão de Açúcar, tudo isso são possíveis tokens. Muitos já são, inclusive, tá? Ele representa um valor a ser resgatado ou alguma coisa que te dá acesso a algo. inclusive Ponto é tudo e todo mundo agora acha que esse é o segredo da coisa. É o cashback, é o pontinho aqui, o pontinho ali. Antes era o pontinho. Só que agora a tecnologia evoluiu demais e isso é muito bom. Mas por outro lado, você tem tanta opção que realmente ver o tokenomics de tudo, né? Ver a economia por trás de todo o ativo que você tem, cara, até para quem é do mercado dá preguiça. Então, assim, não, realmente, não. pega um. Tem até um aplicativo que eu não vou fazer propaganda aqui, mas vocês deveriam patrocinar a gente. Enfim, que aglomera todos esses programas de pontos num lugar só.
para você não ter que se preocupar com nada, e ele literalmente explica como é que funciona cada um, e você pode tradar isso por outros pontos, tipo, inclusive Smiles da vida, e inclusive cripto. Então, assim, tá dando preguiça. Todo mundo entrou nessa, tá dando preguiça. Não, Não é, eu, pra mim, não eu me já, eu assusta. já falei para, inclusive também investidores, clientes, eu falei assim, olha, são 50 milhões de tokens, mas dentre esses principais são, digamos assim, que tenha 300. Eu não vou poder estudar 300. Porque, primeiro, não é só eu estudar, eu tenho que acompanhar o mercado, eu tenho que acompanhar a macroeconomia, eu tenho que acompanhar a análise on-chain, e aí eu vou estudar tokenomics de mais 300. Então, eu tenho que estudar, pô, desses aí, se eu pegar 50 ou 100 já é muito, entendeu? Para dar uma estudada, né? Então, eu vou selecionar, entender esses tokens mais profundamente, com tokens que realmente eu acho que valem a pena o meu gasto energético, né? E aí, sim, com esses eu vou trabalhar da melhor forma possível, né? Mas esse é um momento e um hobby, como eu tinha falado antes, né? É um hobby muito diferente, e por isso que naquele tempo, que é a tua pergunta inicial, era mais fácil ser um gestor. Era mais fácil porque naquele tempo, cara, é, as pessoas ficaram ricas comprando moedinha de cachorro sem saber. Tipo, a pessoa simplesmente comprou Dogecoin. porque viu num vídeo no YouTube, e às vezes a pessoa esqueceu, abriu 2 meses depois e a pessoa estava milionária, entendeu? Simplesmente É assim. especulação de mercado, Só né? que, só que aquela chance era? Quantas moedinhas de cachorro existiam? Quantas moedinhas existiam naquela época? Hoje são milhares de O moedinhas. que não faltava era influenciador com bola de cristal de passado, né? Tipo assim, nossa, mas se você fosse ver aquela moeda tal, tava na cara que isso ia acontecer e tal. Então o cara nunca fez previsão nenhuma, não entende nada, mas aí depois que acontecer alguma merda ou acontecer uma coisa boa, ele fala, nossa, mas estava na cara. Eu falei Então, assim, aquilo nesse vídeo aqui, é tal. impressionante, O né? cara fez um vídeo por dia, um dia falando de um token diferente. Quando esse token subiu 40%, ele, pô, tá aqui o vídeo que eu E aí fiz, vem os, etc e os tal, coaches, né? vendedor de curso sobre vender curso, não é? Porque se o cara acertou, ele fez 300 vídeos, aí um vídeo dele falou de uma certa moeda que deu certo. Nossa, agora ele é o cara que vai Eu mandar e-mail para não. todo mundo. Esse é o cara que acertou, que fez 300x. É, E aí vai pegar um monte de cliente por causa de. Pelo amor de Deus, cara, que eu vi gente falindo por causa eu disso. não vou dar nome aos bois, mas Não, também não, mas. aconteceu aqui no Brasil uma onda Nossa, muito forte, principalmente aqui no Brasil. muito forte com Muita isso gente no conhecidinha aí ciclo que cobra passado. centenas de milhares aí por propaganda aí no podcast, que ficou rico assim. Ah, fez 300 previsões erradas. Uma ele fez certa. Aí vem de curso, foi o cara que acertou essa previsão. Monte de babaca indo lá e indo E atrás. o problema disso é ele utilizar isso até hoje, né? Ah, é. Até hoje, O nesse cara que ciclo, acertou naquela moeda. ele E não errou outras admite, 300, ele meu não, irmão. não, mas ele utiliza desse acerto até hoje. Uhum. Então, se esse cara, né? Aqui eu não estou falando de um, gente, eu estou falando de vários, mais de um. Então, eu não estou me referindo a uma pessoa específica, tá, gente? Vários fazem Sim, isso, sim. tá? Inclusive empresas grandes, tá? Que estão na mídia. E o que acontece, o que eu quero dizer é, eu admito todo o tempo que o ciclo mudou e que a gente tem que analisar todo dia nas lives que eu fazia, eu falava, a gente está aprendendo junto com vocês. A diferença é que a gente já entende de mercado, de macroeconomia, de análise on-chain, e a maioria de vocês não, né? Dos investidores, dos que pagaram para delegar, para etc e tal, a gente está aprendendo junto, porque se esse é um novo ciclo que quebrou, que está mudando e que mudou por causa de ETFs, hoje a gente tem ETF de Bitcoin, ETF de Ethereum e saiu da Solana. Então, pô, a gente tem um ETF da Solana. A Solana que foi aí é um dos o quarto ou quinto maior token, não sei quanto está exatamente nesse momento. Não, depende do market cap, né, dele.
Então, vai mudando ali. Tem também, ali no meio tem a Tether, o SDC, etc, né? Mas, enfim, chegando lá, pô, a Solana que foi um token que chegou a cair 90%. E quem comprou lá 90 ou 80%, junto com a quebra da FTX, que era a corretora lá que passou a mão em todo mundo. Eu fiz muitos vídeos. Porque a corretora tava lá, né? Então, se você sabe que ela Um mini estádio gigantesco. Exato. Nossa, parecia com um monte de gente importante nos Estados Unidos. Pois é, olha no que deu, né? Parecia. Até os grandes caem. Não, mas faziam besteira, pegavam o dinheiro dos investidores para alavancar, né? E aí a Solana estava muito dentro da FTX, e com a quebra da FTX ela caiu ali cerca de 80%, 90%, e foi a $8 na época, ou até menos. E que todo mundo falou, muita gente. Não, quando caiu, quando deu essa pancada, por causa até de um problema estrutural deles, né, tecnológico, quem comprou e acreditou na época que caiu, meu Deus. Quem comprou bilionário. acreditou. Se você comprar o dinheiro de troco, sabe aquela, o Pizza Day que tem, né? Que vai Exato. pizza lá no passado, sabe quantos anos atrás, tal, por tantos bitcoins. Quem comprou naquela época, parece que fazem 20 anos atrás. Não é isso, não. É pouquinhos aninhos, tá, gente? Mas enfim, quem comprou e tá aqui até agora, pô, tá 2010, muito, muito bem. 2010. Foi daqui. Mas enfim, você sabe o que eu acho sobre a Solana, para mim, tipo, o projeto sensacional. É só uma questão de entender a tecnologia, né, a linguagem de programação por trás, para que tenha mais programadores. Mas o que eu queria chegar com você agora é, tipo, tirar a parte técnica um pouco e botar a parte humana. Tá, Porque, vamos lá. literalmente, pô, você tá num momento, não vou falar saiu ainda, mas você tá num momento agora, pô, você tinha De um transição, né? bate-papo que, literalmente, eu participei que um mês atrás, foi isso? Um mês e meio atrás, que foi o nosso programa. Uhum. Pô, muito legal. Os seus colegas que trabalharam O contigo, Felipe muito legal. Martorano. E foi um bate-papo que eu achei que fosse totalmente cripto, mas a gente falou muito sobre macro mercado, finanças e basicamente economia internacional. E foi um bate-papo que eu adorei. Fazia muito tempo que eu não me divertia conversando, inclusive até me excedi ali, falei demais, mais tempo. Porque é um Não, assunto que eu adoro, tava tentando ensinar um pouquinho de macroeconomia. gente, não é difícil ele se ceder, então acostumem, vai O pessoal acontecer sempre me bastante. xinga, você fala muito e tal. Mas o ponto é o seguinte, você saiu, não saiu. Você está transicionando desse momento para um outro que eu imagino, eu espero, falando assim de coração mesmo, meu ódio, que você volte a fazer o que você fazia ali. Cara, eu adorei aquele modelo, adorei aquele formato, mas o que eu mais queria puxar aqui é que poder provocar um ambiente, inclusive semanal, né, naquele caso, né, e ao vivo, onde a gente possa conversar sobre coisas atuais, mas que ao mesmo tempo são macro, não é atual, tipo a noticiazinha de hoje. Ou vamos falar só sobre a Selic que saiu agora. Não, a gente falava sobre o todo. Eu gostei, de novo, semanal, temporal, não é atemporal, é temporal, porém, ainda assim, extremamente relevante para quem estava ouvindo. Eu gostei demais. E eu queria saber como é que você acha que foi essa sua experiência fazendo isso, quanto tempo você fez e o que isso te agregou, o que você acha que pode acontecer em relação a esse tipo de perspectiva, até para o teu momento aqui na nossa, enfim, guarda-chuva aí de canais. Eu estou fazendo esse momento de transição. Tu falou que esperar voltar a fazer exatamente o que eu fazia, mas conforme a gente vai aprendendo cada vez mais sobre algo, a gente vai vendo o que a gente mais gosta dentro daquela coisa, porque dentro daquilo que a gente. Pô, eu falo de cripto, mas dentro de cripto existe DeFi, existe trade, existe hold, existem maximalistas, existem milhares Política, de geopolítica, possibilidades. economia, macroeconomia, tipo assim, Exato. você não pode falar que você entende pra caramba de cripto se você não entende de Exato. economia tradicional. Não, mas assim, eu também. Obrigado. Mas assim, existem. Para deixar mais simplista, existe sempre um analista técnico e um fundamentalista. Na Levante sempre teve o técnico e o fundamentalista. E eu sempre falei, pô, eles se completam.
né? E eu acho que é muito isso. Pô, eu tenho trabalhei com o Matheus Gutierrez, vou convidar ele para vir para aqui para conversar com a gente, analista técnico, e muitas vezes a gente divergia de algumas opiniões, sem problema nenhum. Outras vezes a gente se encontrava e era muito legal quando se encontrava, porque era ver um pensamento mais a longo prazo, mais macro, mais Traz isso. fundamento pro. E aí batia com a análise técnica que ele estava fazendo ali dentro do gráfico. Perfeito. Se você une análise técnica, análise on-chain e análise macro, e as três coisas batem, é difícil daquela análise não ser uma análise correta, né? É óbvio que coisas como cisnes negros, que a gente chama, Como né? pandemias das vidas É podem isso, acontecer, podem mas, acontecer, e acontecem tarifaços mas do de Trump, fato, uma etc. concordância entre um analista fundamentalista, o cara gráfico e mais uma pessoa que olha praticamente para macro, os três concordando na mesma coisa, para aquilo não dar certo, você precisa de É milagre. muito difícil, por isso que eu gosto de unir tudo isso. E assim, não sou trader, não gosto de trade, não gosto de análise gráfica, porém eu respeito e, inclusive, peço a opinião. Porque se eu tenho um ponto e eu falo, olha, a minha análise está me mostrando isso. O que que tu consegue ver no gráfico? Porque daí a gente pegou e deu um match, Cara, e vou te falar uma entendeu? coisa, na minha cabeça é meio estranha, mas enfim, isso para mim é uma regressão e eu fico tentando equiparar ao infinito. Deixa eu tentar explicar para você. Na minha cabeça eu fico pensando assim, se a expectativa de todo mundo que obtém informações de mercado via YouTube, canais, notícias, pessoas muito bem informadas, tal, ninguém com informação privilegiada, tá? Vou partir do pressuposto que ninguém tá espalhando aí a rodo informação privilegiada para não ser preso, né? Mas se todo mundo, os bons analistas, as boas pessoas que realmente entendem de mercado, estão compartilhando as suas ideias em mídias sociais, claro, porque isso da visualização, a gente sabe que isso hoje em dia é um mercado. Se todo mundo está fazendo isso e os bons analistas, os bons investidores, os bons gestores estão obtendo as mesmas informações, como é que você separa? Essa é uma pergunta que eu não faço ideia da resposta, tá? Eu não sei qual que é o limite disso. Como é que você sabe quando o compilado dessas informações é algo que dá para tomar alguma decisão financeira para fazer algo, investir, não investir, montar uma estratégia financeira, ou quando aquilo que foi falado já estava esperado pelo mercado e você chegou atrasado? Porque meus professores sempre falavam, se saiu no jornal, na época, né? 15 anos atrás, se saiu no jornal, se está na mídia, já é notícia atrasada. Esquece, isso aí não serve. Então, como é que você faz essa distinção entre o que é boa informação para você tomar boas decisões e o que já era esperado pelo mercado? É uma Estou pergunta. perguntando não técnico, tá? Falando Não, de é você como uma pessoa. pergunta complicada porque ela é variável dependendo dessa notícia, mas as notícias hoje correm muito mais rápido. Então, pô, hoje o maior meio de notícia para alguém que utiliza o cripto é o Twitter, né? E o X, né? Ah, não, se você der o F5 ali e seguir as páginas corretas, é assim, você seguiu a notícia, saiu, você pode pegar e copiar a notícia no Google que você não acha, porque às vezes a notícia não saiu nem no Google ainda, entendeu? Então, você vai verificar essa notícia de alguma outra forma, mas às vezes aquela notícia saiu e você já está vendo o movimento de mercado. O movimento de mercado de cripto é o movimento mais rápido que existe. O movimento mais rápido que existe. Esses dias o ouro simplesmente caiu, né? E ao mesmo tempo o Bitcoin subiu, né? E o que que as pessoas estavam naquele tempo, nesse momento, pensando? Aconteceu isso porque agora vai ter um remanejamento, né, um escoamento do ouro para o Bitcoin. Mas eu falei, não, esse movimento vai acontecer, porque se a gente tiver 1%, 3% do ouro indo para o Bitcoin, se você vê o market cap do ouro nos últimos meses, nos últimos 3 meses, ele aumentou eh, 7 Um absurdo. trilhões, 7 trilhões É ou um absurdo. mais. O aumento do ouro nos últimos E 2 anos foi foram, uma coisa não, assim, não, o aumento do surreal. ouro nesse ano foi mais de É. 40%, Você tá? sabe, né, Mais de 40, foi de 40 a 50%, deu uma caída, etc e tal. Mas se tu pegar o mercado cripto, hoje ele tem menos de 4 trilhões.
o mercado do ouro aumentou em menos de 2, 3 meses 7 trilhões. Se eu pegar 3% disso e botar em cripto, putz. E aí, às vezes, ali foi um pensamento. Aí eu estou falando de uma análise que foi uma análise só psicológica. É isso que eu gosto muito de botar. Eu fiz até uma. Adoro esse tipo de análise, cara. Eu acho maravilhoso. Isso, eu fiz Maravilhoso. um texto para investing.com, inclusive, tratando exatamente disso. Ótimo canal. O psicológico do investidor. O psicológico do investidor atrapalha muito o racional dele. E a sensibilidade do mercado, por ter muitos investidores novos, está muito sensível a notícias que não são tão relevantes assim para o mercado. Por sinal, tá, galera? Isso aqui não é publi, queria que fosse. Tem um aplicativo chamado Breaking News. Baixa se vocês puderem. Esse aplicativo é o aplicativo onde as notícias chegam primeiro lá, horas antes, e as pessoas do ramo do jornalismo têm ele para poder ter a notícia antes do tempo real. Então, o que for colocado lá, se vocês instalarem e tiverem esse hábito que nem a gente tem de poder estudar todo dia, tal, e ver as notícias relevantes para você, você escolhe por tema, inclusive, nesse aplicativo, é, só pode postar notícia ali, canais de extrema relevância e que são de extrema confiança também. Então não entram ali canais de notícias que são aqueles que abertamente têm um posicionamento político, por exemplo. Então lá você tem uma fonte de conteúdo muito foda. A questão é, se você filtrar demais para um assunto muito específico, você não vai ter tanto conteúdo o tempo inteiro. Mas de fato, nesse aplicativo, tudo que você lê ali são informações legítimas que você recebe antes da hora. Porque a maior parte dos jornalistas tem esses aplicativos para depois ler e aí sim correr atrás da matéria. Isso é só uma dica. E ainda vou até aproveitar essa oportunidade para dar um exemplo do que aconteceu comigo e eu achei sensacional, tá? Porque a gente está falando basicamente sobre a relevância de ter notícias antes da hora, tal, mas até eu vou fazer até um jabá aqui para podcasts de maneira geral, tá, gente? Muita gente começou a ouvir podcast como uma coisa para deixar de fundo de ouvido enquanto estava fazendo outras coisas, né? Academia e tal. E o mercado de podcast cresceu pra caramba. Aí depois ele meio que deu uma exauriu, o pessoal não tinha mais muito saco, e agora é muito importante fazer podcast porque os cortes do podcast têm uma relevância absurda. Deixa eu falar para vocês por que é importante ouvir podcast. Eu vou dar um exemplo literal que aconteceu comigo no mês passado, retrasado, na verdade. Eu estava lá na Blockchain Rio, lá no Rio de Janeiro, e eu estava na casa do Palheiro. Né? Inclusive, vocês já conhecem ele, já participou aqui, eu vou deixar linkado aqui o podcast que eu fiz com ele. Um advogado sensacional, tem uma firma absurda, especializada nesse nosso mercado. E eu estava na casa dele lá. E ele, além de ser advogado, ele também faz um pouco de trade. Nem sei se eu podia falar isso, Palheiro, desculpa, tá? Enfim. E todo dia de manhã, se a gente ir pro Trade evento. de cripto, Sim, sim, então de não tem cripto. problema Não, nenhum. mas não sei se ele pode. Mas enfim, ponto é. Todo dia de manhã a gente ouvia umas 2 horas de notícia, assim como eu também faço. Só que o que ele colocava lá na TV todo santo dia de manhã eram coisas bem voltadas para análise gráfica. Tá? Sim. Por que eu tô falando isso? Porque numa desses vídeos, o entrevistador perguntou para. Não era tipo só a pessoa falando, era quase que uma entrevista ali. E aí o entrevistador perguntou para aquele entrevistado, que é uma pessoa muito relevante, que eu não lembro o nome, porque eu não sou trader, mas enfim. Ele falou assim: tá bom, mas além do mercado cripto que você está falando bastante, o que que você. Do mercado real que a gente conhece, onde você aposta? Vamos dizer assim. E ele respondeu da seguinte maneira, e isso ainda é atual, tá, gente? Você vê o quão é importante ver podcast, ver coisas desse sentido. É uma coisa que eu não esperava ouvir de uma pessoa voltada para um mercado só. Ele falou assim: olha, eu invisto em prata. Aí, quando ele falou isso, eu sei que eu tava pegando, tipo, eu ia fazer um café com leite e tal. Na hora que ele falou isso, eu travei e olhei pro lado. Ele falou, basicamente, tá? Assim, a relação ouro-prata sempre foi 12-1, foi para isso que foi construída, tal. Ele fez uma explicação geral. Então, sempre foi 12-1, tal, por causa da raridade do elemento, enfim, nananana. Mas já faz tantos anos, 20 anos, uma coisa assim, que teve uma distorção muito maior, em que o ouro está com um valor muito maior do que um 12avos da prata, né? Ele falou assim, por que que eu invisto em prata? Tipo, até fisicamente, prata, física. Por que eu estoco isso na porra Fisicamente. de um banco? Por que que eu É, faço isso? é, Por causa do seguinte,
O ouro, ele tem o seu uso para algumas coisinhas, joias, alguma coisinha de cabeamento, tal, sei lá o quê, mas via de regra, o ouro ele sobe e desce de valor por causa de estoque de valor ou proteção de valor em relação a vários outros fatores que a gente pode falar aqui. Exato. Mas a prata não é vista dessa forma. Só que, se você for ver o mercado real, para cada carro elétrico sendo construído, são sei lá quantos quilos de prata. Para cada, então assim, para cada robô humanoide agora que está saindo, eu queria falar sobre isso contigo ainda hoje, Uhum. vão sei lá quantos quilos de prata. Então a Uhum. prata, que também tem a sua raridade, claro, um dozeavos, entre aspas, menor do que o ouro, ainda assim, ela tem muita utilidade no mercado real. Mercado esse hoje que está sendo extremamente explorado e vai ser extremamente relevante nos próximos 10, 20, 30 anos. A gente está falando de robótica, a gente está falando de carro elétrico, a gente está falando de carro voador, entre aspas aqui. Tudo isso usa prata pra caramba. Ele falou, não faz sentido para mim que essa relação não volte para pelo menos um 12 avos. E se voltar, eu já estou muito bem. Agora, se subir essa relação e diminuir, aí o pessoal vai explodir. Quando eu ouvi isso, eu falei assim, gente, eu não ouviria isso em outro lugar. Se não fosse num, abre aspas, num podcast, porque foi praticamente isso, né? Eu não ouviria isso em outro lugar. Então eu falei sobre isso contigo, sobre o que é informação relevante, ou o que já é esperado pelo mercado. Eu não ouvi ninguém até aquele momento, nos últimos anos, falar sobre prata. Não ouvi. Eu vi falar sobre várias outras coisas que são parte de. A gente já falou sobre terras raras várias vezes, a gente já falou sobre é, 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 vários lítio, principalmente lítio, pelo amor de Deus, é por causa das baterias, mas eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre prata. Foi a primeira vez. Então, se você não está acompanhando o podcast, você não quer saber. Desculpa esse recorte gigantesco, tá? Momento palestrinha, mas vamos voltar. Inclusive, nos últimos mais ou menos 3 meses, junto com essa simetria que o ouro teve, a prata teve uma simetria ainda maior. Se eu não me engano, 40%, 60%. Então, eu juro, eu também não acompanho tanto esse mercado da prata, mas eu me lembro de ver isso, né? E o pessoal interessado, inclusive, já estão surgindo aí tokens de Isso, é isso que tinha que tokenização de ter. prata, porque o cara tá. Antecipação de valor de É, mineração de usina exato, porque de já extração de existe prata. a tokenização do ouro. Você não precisa mais comprar ouro, você não precisa é, Perfeito. ter ouro. Você pode comprar o Pax Gold, você pode comprar é, o ouro tokenizado, fazer pool de liquidez com ouro, com Ethereum, né? Isso é uma coisa mais profunda. Às vezes eu vou comentar aqui algo que talvez as pessoas não entendam, desculpa. Mas são milhares de possibilidades e a tokenização, gente, é RWA, lembra? Real World Assets. É isso. São exatamente. ativos na blockchain tokenizados que representam coisas no mundo real. Tipo ouro, prata. Exato, só que eu posso simplesmente, gente, entrar num aplicativo no meu celular, mais simples que o Nubank, e comprar hoje ouro, entendeu? Dólar. E eu posso gastar esse dólar em qualquer lugar praticamente do mundo que aceitem bandeiras universais como Master e Visa e etc e tal. Esse é uma coisa que só a tokenização e blockchain pode te proporcionar, entendeu? E por isso que cripto é revolucionário. Quando você falou de Bitcoin não, de ouro, e aí eu pensei também, você falou assim, que eu não vejo o ouro ser comercializado, mas vamos voltar no tempo e pensar. Qual foi a primeira moeda de troca? Primeiro as pessoas trocavam, eu te dou arroz e você me dá feijão. Depois as pessoas usavam ouro, depois as pessoas misturavam ouro com outra coisa, porque o governo, né? Tananana. Estanho, prata, aí foi banhado Exato, a ouro, aí foi. exato, banhado a ouro. Aí o ouro virou um ativo de reserva. Só que isso aconteceu com o Bitcoin muito mais rápido. Por quê? Porque é óbvio, o ativo do Bitcoin foi criado lá em 2008 por Satoshi Nakamoto, normalmente, com o intuito de ter uma moeda mais confiável, né, que não dependesse de governos e que tivesse um estoque limitado, 21 milhões, né? Porém, entre tudo e contanto, essa
esse propósito do Bitcoin já mudou para hoje em dia, não serve mais. A gente usa o Bitcoin como reserva de emergência. De emergência, não, desculpa, De valor. De valor. reserva de valor, Né? gente. Por quê? É comparado ao ouro digital. Todo mundo já falou isso. Milhares de pessoas já falaram isso. Pessoas analistas importantes, governos, veem o ouro como uma reserva de emergência. De De valor. novo, Não, mas desculpa, também veem o existe ouro como emergência para países. Tem países que usam como de emergência desculpa. por causa da desvalorização da moeda nacional. Vamos dar vai ter que ter um corte aqui porque eu errei. Não precisa, né? Relaxa, tá tranquilo. Usam o Bitcoin como uma reserva de valor ali, porque o Bitcoin é o ouro digital, é o novo ouro digital. Você não precisa. Imagina, e aí, às vezes eu estava uma vez discutindo até com um maximalista, que ele falou que ele nunca venderia os Bitcoins dele. Eu falei, tá bom, então, tu vai juntar Bitcoin e tá vendo esse quarto aqui inteiro? Digamos que fosse que não existisse Bitcoin. Bitcoin era o ouro, né? Você acredita que o Bitcoin é o ouro digital. E aí você tivesse o quarto inteiro cheio de ouro. E aí você tem uma mulher, 2 filhos, e você deixa o ouro lá só para abrir a porta, olhar de manhã e não vender. Peraí, né? Uma Ele coisa. não vende enquanto ele tem outra opção de fluxo de renda, de Você salário e tem tal. que aprender a trabalhar. Então, também isso também é um Esse cara investimento, era né? brasileiro? Essa pessoa que está falando é Sim, brasileiro? sim. Então, meu irmão, então esse cara vai ter que utilizar, porque a nossa moeda tá valendo nada enquanto esse governo continuar do jeito que tá, vai valer absolutamente nada, mais hora menos hora. Ou ele ganha o salário dele em dólar, ou ele vai ter que usar o Bitcoin para poder descontar. Não. E aí tem pessoas que. Mas tem um ponto em que utilizar Bitcoin eu acho muito legal. Ah, Jericoacoara, por e exemplo, não. Acho muito legal utilizar Bitcoin para estimular. Então, por exemplo, eu fui para Floripa, fui comprar uma caipirinha. E aí o cara falou que investir em Bitcoin. Esse já estava evoluído, tá? já E estava evoluído. já estava evoluído. Ele Ele já, teve, ele teve já... um upgrade pessoal Aí aí. eu falei, tá, cara, você não quer que as pessoas às vezes te paguem em Bitcoin? Já que você investe em Bitcoin, você vende a caipirinha e vai pagar em Bitcoin. Você simplesmente baixa esse aplicativo aqui, tu coloca o valor em real e quando a pessoa colocar o QR Code, pum, ela vai pagar a caipirinha em Pô, Bitcoin. vou cortar isso aí e pedir patrocínio, porque tem um pessoal aí que faz Beleza? exatamente isso. Beleza, certo? Mas várias pessoas também já aconteceu de vendedores emergentes, a mesma coisa em Floripa, etc., passarem. Eu falei, olha, por que você não aceita Bitcoin? Baixa esse aplicativo aqui, eu vou digitar o valor em real, você vai receber em Bitcoin. Só que a pessoa, eu já ouvi falar, mas eu não sei. E eu falei, tá, agora você sabe, agora você tem. Porque E antes você precisava aí, de aplicativos específicos, criar carteira, tá? Só que hoje em dia você tem acesso, lembrando, não é detenção, você tem acesso a Bitcoin e a Ethereum até no teu Nubank, no teu, não, 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 é não, acesso. Eu não, sei que não é ownership, não. mas o acesso está mais fácil Não, ultimamente. deixa eu corrigir. Esse aplicativo cria uma carteira para você, que é a carteira que você tem, tá? É uma carteira mais simples, mas é uma carteira ali que vai te dar os satoshis, né? Cara, E deixa eu dar aí, não, um. não, não, mas deixa eu só completar. Por que que eu acho legal essa troca ainda do Bitcoin por alguma coisa? Porque essa pessoa que está vendendo brigadeiro ou alguma coisa nunca ouviu e agora ela que tem o Satoshi, ela vai pesquisar e às vezes a pessoa comprou um brigadeiro, comprou uma cerveja com ela num dia ali na praia e no outro dia ela viu que ela vendeu a cerveja por 10 e agora ela tem 15, entendeu? Tô sendo aqui abrangente, tá? E aí ela falou: Nossa, mas que legal isso aqui. Vou pesquisar mais. Isso faz com que as pessoas, né, conheçam o Bitcoin. Então, essa é a parte importante de fazer esse trabalho ainda de moeda de troca do Bitcoin. Mas quem já entende não utiliza mais essa forma e utiliza stablecoins. Cara, se eu for pegar aí uns 20 anos atrás, não precisa nem muito atrás, não. Aqui na Argentina, aqui do lado, governos peronistas ou kirchneristas, né, depois disso, a valorização da moeda era tão grande que as lojinhas locais, tipo feirinhas locais de produtos artesanais, tinham todos os produtos tagados lá em etiquetinha, tanto na moeda local deles,
quanto em dólar. Então o Exato. pessoal não precisou de muito tempo para poder aprender que eles precisam receber em dólar também Não. legalmente. Legalmente. Então, assim, achar que você acertar em outra moeda é uma coisa muito distante da realidade, desculpa. O brasileiro aprendeu a usar o Pix em 2 segundos. Não demora muito para você poder receber em. Nem tô falando em Bitcoin por enquanto, tô falando só um SDT e tal. Cara, a diferença é o mesmo aplicativo. Todos esses aplicativos de todos esses bancos normais que vocês usam todo santo dia, e os bancos digitais também, vão aceitar tudo isso em zero tempo. Todas as previsões que eu fiz no meu canal até hoje deram certo. Vai por mim. Até o final do ano que vem, eu vou fazer mais uma aqui, ó. A primeira no momento do canal. Eu já Até o postei. final do ano que vem, pode ter certeza que os aplicativos normais que vocês usam no Mercado Pago, no Bank e tal, vão aceitar tranquilamente pagamentos feitos em pelo menos stablecoins, que são aquelas moedas que Já representam. estão acontecendo. Então, assim, alguns já fazem, mas assim, para mim vão ser todos, tá? Então, falando de tokens que representam moedas de países, tá? Então, vamos lá, o SDT, o SEC, dólar, real, tal. Mas vamos lá. O que é stablecoin, né, gente? Boa, momento A SAP. stablecoin é uma moeda que vai valer o mesmo valor, é uma criptomoeda, porque quando a gente pensa em criptomoeda, as pessoas pensam sempre em Bitcoin, e se a pessoa entender um pouquinho mais, vai pensar em Ethereum, Solana, mas é muito limitado. Primeiro ela vai pensar em Bitcoin. E aí, as pessoas não sabem que existem uma coisa que se chama stablecoin. E o Trump fez uma coisa muito inteligente. Ele faz milhares de coisas, mas uma coisa muito inteligente que ele fez foi a USDT, a Tether, que é a maior empresa de stablecoin, de cripto, que é essa moeda que vale 1 para o dólar. Sempre 1 para 1 pro dólar. Sempre 1 para 1. O dólar está sempre alinhado com essa criptomoeda. Tava pagando tava no sétimo lugar ali de pagamento das dívidas dos títulos do Tesouro Americano. Caramba. O que os Eu nem caras... sabia disso. Sétimo lugar. Pelo Do amor. lado lá de Japão, China, Alemanha, etc e tal. Então, o que eles fizeram? A gente está com uma dívida de 37 trilhões. Esses caras aqui estão pagando para a gente. Vamos regularizar isso aqui e aproveitar isso aqui ao máximo. E eu vou aproveitar esse momento aqui para contar um negócio para vocês. Eu gosto de contar essa historinha para o pessoal que não está acostumado com esse mercado, porque tem tudo a ver com o que você falou agora. Você sabe de onde vem a palavra banco? Sabe por que os bancos chamam banco? Sabe de onde vem isso aí? Bunkers? Não, tipo, Não? banco. Por que banco é banco? Não. Um bank, né? Por que as instituições que acumulam dinheiro dos demais, que prestam dinheiro, chama banco? Isso vem do mercantilismo, porque na época que você tinha Rota da Seda, entre tantas outras ali, os mercantilistas, né, enfim, os mercadores, Uhum. quando eles iam para um determinado local, para um determinado feudo, enfim, eles sentavam num banco e vendiam as suas coisas. Só que eles não tinham como colocar aquela moeda daquele espaço específico em algum lugar que fosse protegido o suficiente. Eles não confiavam em nenhum lugar, não existia um banco. Então o que eles fizeram? Eles pegavam, eles faziam uns bancos que pareciam um carrom, hoje sabe carrom, aquele, né, para fazer música? Enfim, eles pegavam um banco daqueles, tinha uma gaveta e eles botavam todo aquele dinheiro em moeda, em metal, no banco e fechavam. Assim, estava sempre abaixo do assento deles, eles não precisavam confiar em absolutamente ninguém e aquilo ficava com eles. Mas olha que bizarro isso, porque ao longo do tempo o banco virou uma instituição, virou uma empresa. Então você está terceirizando a confiança do seu dinheiro, inclusive o aluguel desse dinheiro, né? Que a gente chama de juros. Hoje em dia, o que mais se traduz como um banco de verdade é literalmente a maneira como a gente estoca cripto, até inclusive em hard wallets e coisas assim. Ou seja, a capacidade de você pegar o seu capital em dólar, por exemplo, como a gente falou, né? Tem o SDT, o SDC, e estocar num espaço seu digital ali, é do tamanho de um. Um pendrive. Eu já vi uns maiores, tamanho desse um carregador aqui de notebook. Depende da forma. Enfim, você pode botar o teu dinheiro lá, em dólar, estocado ali, que nem os mercadistas faziam há milhares de anos atrás, num banco. Então, o banco atual, de verdade, é o mercado de cripto. Porque você não precisa confiar em ninguém. O dinheiro é seu, está contigo, ninguém tem acesso, só você. Por que eu contei isso? Porque o teu exemplo faz total sentido. Hoje, sabe aqueles caixas 30 horas? Dependendo do cartão que você tiver, Visa inclusive, você pode pegar teu cartão com SDT lá dentro, você enfia no cartão 30, no caixa 30 horas, já tem sei lá quantos mil pontos aqui no Brasil de banco 30 horas que faz isso. Você enfia o seu cartão lá, você tem um SDT, dólares, você vai lá e saca em reais na hora na cotação oficial, tá? Não comercial, oficial.
na hora e tira o seu dinheiro. Ah, mas cripto é difícil. Difícil? Tu tem teu dinheiro lá em dólar, você bota na máquina 30 horas, qualquer maquininha, qualquer posto de gasolina. Taca lá, aí eu quero 100 reais. Quanto que deu isso em dólar? Não sei quanto é que tá agora, tipo uns 18, 20 dólares, uma coisa assim. Enfim, você vai lá, descontou aquilo em cripto, vai sair pra você em dinheiro, foi descontado na hora. Eu Com nem, um cartão Visa, normal. eu nem E nem é preciso. propaganda pra Visa. Eu nem preciso. Hoje tem aplicativos que a gente consegue em USDC, USDT, rendimento em dólar, e eu consigo gastar esse rendimento em dólar, ou seja, eu não preciso tirar da renda. Digamos assim, ai, Você tem eu, liquidez instantânea, eu é estou. basicamente isso, né? Sim, só que o problema é, digamos que eu estou para as pessoas entenderem, você tem dinheiro na Selic. E aí eles te dão um cartão e você fala assim, olha, tenho 300 mil reais lá na Selic rendendo 15%, mas eu também quero usar esse meu cartão como débito. Você pode usar e ele continua rendendo, você não precisa tirar ele de lá. Então tem aplicativo hoje já fazendo isso, você tem lá o dinheiro rendendo em dólar e eu não preciso tirar ele do rendimento para usar. Então é sensacional. E eu posso utilizar em qualquer lugar, ele é convertido em real e eu não preciso nem falar para a pessoa que eu estou pagando em cripto. Ela nem vai entender. Exato, nem precisa. Eu vou simplesmente fazer isso. Então, isso para mim é a maior revolução tangível para as pessoas mais comuns começarem a adentrar e entender o mundo de cripto. Que é um exemplo mais fácil. Ó, o brasileiro gosta de tijolo. Sempre foi assim. O brasileiro acha que investir em casa, investir em propriedade é a coisa mais rentável do mundo. Eu discordo, mas não tem importância. O que, que é um compilado de tijolos? Normalmente a gente está falando de um FII, de um fundo imobiliário, que inclusive é isento de imposto de renda. Então, o problema é, se você botar o seu dinheiro e botar numa propriedade só e alugar ela, a pessoa pode acabar desalugando, você tem muito risco e tal. Mas e se fossem 300 propriedades? Se tivesse um pedaço pequeno de 300 propriedades? Aí você coloca esse dinheiro, você está isento de alguma forma desse risco gigantesco dos aluguel e todas as outras coisas, e você recebe o rendimento a partir daquilo que é isento de imposto de renda. Ok. Isento até o taxar a Pois gente, é. tá bom. Mas por que eu tô falando sobre isso? Porque é o seguinte, começaram a tokenizar investimento imobiliário agora. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque até muito pouco tempo atrás, para você entrar num fundo desse, para entrar em propriedades, você pode comprar uma casa de 500 mil reais para poder alugar? Você pode não ter esse dinheiro. Você não vai financiar porque não vai valer a pena. O dinheiro do financiamento sempre é mais caro do que o dinheiro que você recebe de volta do seu rendimento. Então não adianta. Beleza. Então, poxa, e se eu pudesse entrar num FII? Pô, são muitas propriedades tal. O limite lá é eu tenho que entrar com pelo menos 50 mil. Aí baixou 10 mil, 5 mil. Cada vez está baixando mais. Para diminuir essa barreira de entrada, para ficar mais fácil para as pessoas, para os gestores de carteira poderem falar com a pessoa normal, com a dona Maria que Sim, tem sim, 10 mil na sim, conta sim, dela. sim, É sim. basicamente isso, né? Só que você tem algumas limitações. Não é só essa. Você tem prazos de vencimento. Você tem, em muitos investimentos, não só o FII como outros, você tem, se você tirar antes do tempo, você tem não é multa, você tem uma penalidade que é, olha, você não vai receber a rentabilidade total, você vai ter um desconto disso porque você não esperou até o prazo final. Então, enfim, tem vários probleminhas. Tá bom, cataram um FII e tokenizaram. Agora você não precisa mais de 5 mil, você pode comprar 10 reais. Tem importância. E se você quiser, no meio do caminho, vender esses 10 reais desse FII, você pode. Para as pessoas interessadas. Então, acabou a tokenização ou jogar coisas, ativos tradicionais financeiros, como um FII, como um tijolo, dentro do nosso mercado, democratizou o acesso a esse tipo de investimento e diminuiu a penalidade de você precisar de liquidez para o dia seguinte. Pô, chegou uma conta de luz maior do que você imaginava, eu vou precisar tirar dinheiro de investimento. Só que se eu fizer isso, eu vou perder todo o rendimento. Com tokenização, você não precisa mais perder esse dinheiro. Tudo que você falou para mim é uma besteira, porque comprar FII ou comprar casa, quando eu posso simplesmente fazer isso com tokenização dos Estados Unidos, Que foi meu ponto. Para que comprar FII se você pode comprar a versão tokenizada disso e ter muito mais Sim, liberdade? mas eu posso fazer isso dos Estados Unidos. Sim, perfeito. Né? Hoje eu não preciso ter nada internacional e não preciso nem ter
uma, uma corretora internacional para eu Verdade. comprar um ETF, para eu comprar um não Verdade. sei do que, de coisa americana. Não, eu simplesmente vou num aplicativo de cripto Exato. onde eu tenho ações tokenizadas da Tesla, Apple e de outras milhares de empresas e você vende e compra a qualquer hora com uma boa liquidez. Ou até o seu Entendeu? salário. Você pode receber o seu salário em cripto e você vai lá e faz a mesma coisa. Eu concordo contigo plenamente. E, assim, eu gosto de ser grosso às vezes, sou gaúcho, etc e tal, mas é porque, pô, Ah, vá. Cripto guri. Guri veio da onde? e o gaúcho ele já é grosso, aí o TDAH também já é grosso, aí une os dois fica um pouco mais, né? Mas Grosso ao quadrado. exatamente. E aí eu fico, pá, pensando, tu investir em Brasil, de qualquer forma tá tudo errado. Se tu investir em Brasil, tu é burro. Pronto, acabou. Desculpa, gente. Essa é a minha opinião. Eu tô no podcast dele, então. Não, não, eu não vou discordar de você. Eu acho que lá fora tem. É que é aquela coisa, né? Tipo, tem uma casta intermediária aqui de pessoas que, tipo, entendem já um pouco mais de investimento e falam, pô, a Selic tá tão alta no Brasil que vale a pena investir aqui por causa do rendimento. Não existe isso em nenhum outro país, pô. A gente tá falando de Estados Unidos, onde os T-bonds é 3, Hum, 4%. Existe gente que fala isso. Só que assim, ao longo do tempo, se você ao for longo. comparar o rendimento dos últimos 50, 60 anos aqui no Brasil com Não essas precisa, taxas não e precisa. você descontar o valor do real em relação ao dólar, não valeu a pena. Não precisa ter eu peguei um gráfico esses dias, dólar mais 5 contra o melhor investimento do Brasil, tá? E o dólar mais 5 ganhou É, do então, Brasil. Pronto. de novo, mas é CDI, mas sei lá o quê. Depende do valor do real, gente. Então, eu não gosto de falar coisa técnica, mas vamos lá. Tem coisa chamada de paridade de poder de compra, ou índice Big Mac, que é quanto que o seu dinheiro vale de verdade? Quanto que vale o seu salário mínimo, né? A gente sabe aqui no Brasil que o salário mínimo, eu nem vou discutir se eu concordo ou não com o salário mínimo, mas o real não valoriza tanto para você como o salário quanto o preço das coisas. Então, ao longo do tempo, cada vez você paga mais por menos. Se você comparar isso com investimentos lá fora, infelizmente, não vale a pena, mesmo a taxa de juros sendo altíssima aqui no Brasil e você podendo ganhar bastante, não vale a pena investir aqui no Brasil. Essa que é a verdade. Não tem como vale a pena. Só que essa é uma conta que o pessoal faz ao longo de muitos anos. Tem muito brasileiro que não pode esperar 20, 30 anos para poder. Se fosse uma questão de aposentadoria, beleza. E tem mais uma barreira que é: as pessoas acham que investir lá fora é muito complicado. E era muito complicado há bem pouco tempo atrás. Você fala assim, eu vou fazer sei lá, minha aposentadoria em vez de ser CLT da vida, né? A pior ideia do mundo, a CLT, mas enfim, eu vou fazer isso pelo Itaú. Sei lá, tô chutando aqui. Inclusive, né? Patrocina nós. Enfim, em vez de você fazer pelo Itaú, que é privado, vamos fazer privado lá nos Estados Unidos. Gente, precisa abrir conta lá, é bem complicado. Hoje em dia não é mais assim. Você pode fazer isso por cripto muito mais fácil. Precisa de disciplina? Precisa. Assim como. Porque, honestamente, fazendo em cripto você poderia sacar a qualquer momento, então precisa de disciplina. Mas o rendimento é muito maior. E eu não estou falando de ativo inflacionário, não. Não precisa ser Bitcoin, nada disso. Estou falando assim: alocar em ativos estrangeiros ficou muito mais fácil com a nossa tecnologia. Esse é meu ponto de vista, pelo menos. Há uns 2 meses atrás, ou um mês atrás, eu puxei a volatilidade do ouro. Acho que faz mais, né? Porque o ouro deu uma esticada. A gente pegou a volatilidade do ouro, o SP 500 e Esse as. Dow Jones e o Ibovespa. Não, Vamos lá. não, não, não. E as. Ibov. Não, a 100. Esqueci o nome. 100 maiores Ah, do. pode crer, pode crer. Esqueci o nome agora também. Mas enfim, Esqueci, entendemos fugiu. aqui. É o ETF baseado nas empresas, das 100 Essas- empresas que têm maior transação. Enfim, dos whatever, Estados vamos lá. Unidos. Vamos lá. A volatilidade do Bitcoin entre elas estava menor da que a SP500.
nos últimos 30 ou 60 dias, se eu não me engano. Esse estudo faz uns 2, 3 meses que eu fiz. Então, tu vê o Bitcoin com ativo volátil. E assim, de certa forma, isso é bom, isso é ruim, né? Porque a possibilidade dele te deixar tão rico era pela volatilidade, né? Mas o momento em que ele se torna mais institucional e mais macroeconômico e governamental, ele tem menos volatilidade. E aí foi o que eu falei, Não, bom ponto, bom ponto. uma hora você, e aí eu falo muito isso para os meus amigos maximalistas, você não vai ter, quem vai ter um Bitcoin é só governos, porque quantas pessoas você chega na casa e a pessoa tem um cofre de ouro? Ou escondia debaixo do colchão. E o ouro debaixo do colchão é muito difícil, eu nunca conheci ninguém, tia. E aí é o que vai acontecer daqui a pouco, porque se hoje os governos estão fazendo isso, você uma hora também não vai aguentar ter o quarto cheio cheio de ouro, que nem eu falei, e falar assim, não, eu não vou comprar um carro legal, eu não vou dar uma escola boa para minha filha, e vou só olhar esse quarto cheio de ouro, vulgo Bitcoin, né? Que eu estava dando um exemplo para ele naquele momento que eu expliquei atrás, e não realmente usufruir, certo? Mas até então, qual vai ser a moeda real? O que, que vai ser? Porque assim, o que eu entendi que foi uma jogada sensacional do Trump, ah, de dar essa sobrevida ao dólar utilizando as stablecoins, porque a gente já vê um enfraquecimento muito grande das moedas fiduciárias e um descontentamento e uma desconfiança muito grande das pessoas em moedas fiduciárias, e aí se esvaindo para ouro, prata, dólar, e entre outros, o dólar, desculpa, Bitcoin, entre outros, né, fugindo disso, e aí então as pessoas vão assim. O que ele fez? Esses caras estão pagando aqui, são os 7 maiores pagadores das nossas dívidas, dos títulos. Verdade. A gente tem que regularizar esses caras. Aproveitar essa ponte Entendeu? para acabar nosso episódio aqui, Sim. fazer uma pergunta, fazer uma afirmação, que é uma afirmação minha, e você me fala se você concorda ou discorda. Só para terminar. O que você acha? Concorda ou discorda? Que os BRICS deveriam substituir o padrão SWIFT por uma cripto entre eles, uma cripto do bloco. Uma cripto. Substituir o padrão SWIFT americano, dólar, quebrar com o padrão dólar e trocar isso por uma cripto do bloco. Bom. Concorda ou discorda? Polêmica! Isso é difícil. É difícil. Né? Ó, eu vou fazer um episódio você contra o Bruno Veloso, só pra gente falar sobre isso, que isso é sensacional. Mas vamos lá. É uma pergunta difícil, né? Eu não quero ver, infelizmente, assim, apesar de, né, ser contra moedas fiduciárias, eu ainda quero uma sobrevida ao dólar, porque no curto prazo, e quando eu estou falando aqui é curto prazo, normalmente para nós de cripto, curto prazo, 3 anos é curto prazo. Tá alocado em dólar, né, safado? 3 anos não é curto prazo, tá? Pra ser opinião não viesada. Curto prazo para gente é um mês, 2 semanas, 3 meses, já é médio prazo até para a gente de cripto. Porém, a sobrevida do dólar prejudicaria o mercado de cripto momentaneamente nesse curto prazo. Entendeu? Deixa de ser técnico, vai, vamos lá. Você apoia ou não apoia? Eu preciso ser técnico para Você apoia ou não apoia a criação de uma cripto stable dos BRICS para quebrar com o padrão dólar via a quebra da SWIFT? Eu apoio que tudo seja tokenizado e tudo seja via blockchain e cripto. Deixa de ser ceboso. Fala o que você pensa logo. Você falei. quer ou não quer? Falei. Você topa ou não topa? Aliás, você alocaria o seu capital em staking. Beleza, poupança. Pessoal, staking é poupança, tá?
Você alocaria o seu capital se existisse uma moeda única dos BRICS, ao invés de alocar em algo atrelado ao dólar? Hoje não. Tá. Se isso fosse criado, quanto por cento você colocaria nessa stable BRICS versus stable dólar? Eu teria que analisar, eu acho que é muito. Olha, é ceboso. Esse aí é ceboso. Vamos embora. Gente, primeiro de tudo, queria agradecer para todo mundo que ficou assistindo a gente até agora. Isso aqui não vai acabar por aqui. Isso foi só o primeiro capítulo. Porque o Guri, a gente já combinou que vários dos programas que eu vou fazer aqui pelo Metacast, aqueles principalmente que vão falar sobre mercado, não tem jeito. Guri vai estar aqui entrevistando junto comigo, inclusive. A gente tem opiniões divergentes e opiniões. Acho que 90% a gente pensa igual. Não, 10% divergente. Mas enfim, isso aqui vai se estender. Eu só fiz uma provocação, aqui é um cliffhanger, né? Vamos dizer assim, para próximos papos. Inclusive, se fizer essa troca aqui, Não, na realidade vambora. a gente continua com o Bruno Veloso esse assunto. A gente tá falando do Bruno Veloso, né? Nem falei com ele, né? Não, Vou já chamar ele pra falei, cá, falei que ele com ele, já veio umas 3 vezes, vai vir mais, né? Já falei com ele ontem. Mas enfim, quero agradecer vocês todos que estiveram aqui até agora. Por favor, curte, compartilha, salva a gente nos favoritos. Se puder, bota no sininho lá para quando tiver episódio novo vocês poderem assistir a gente ao vivo. A gente vai tentar estar sempre lá no chat ao vivo para poder falar com vocês. E fazer um agradecimento especial mais uma vez, enfim, a tudo que proporcionou essa estrutura aqui pra gente, aos investidores, à equipe toda, ao Barba que tá aqui, a você, Guri, também, que, tipo, se não fosse você dando a ideia lá dentro do seu papo, não teria isso aqui acontecido, foi muito legal. É uma felicidade E agora, inenarrável. como padrão, Putz, momentos finais, a câmera é sua. Pode falar o que você quiser, fazer propaganda, chamar pro teu canal, fica à vontade, é você e a câmera. E vamos que vamos. Gente, tô aqui gravando meu segundo episódio para o canal do Metacast, né? Junto com essa produtora aqui, que maravilhosa, com várias possibilidades que a gente está trazendo, né? E eu estou muito feliz porque eu, em conjunto, também estou em parceria com o Metacast, abrindo, né, o meu canal próprio, o meu podcast próprio, né? O podcast do CryptoGuri. O CryptoGuri, que agora está no Metacast, você aqui, ó, CryptoGuriCast podcast, né? O nome não poderia ser diferente, porque todo mundo já me chama de Guri, de CryptoGuri. Então, acho que esse tem que ser o nome. Me acompanhem no meu Instagram, que lá eu vou postar os cortes, vou postar Reels, vou postar tudo. CryptoGuri, cripto com Y, gente, tá? Então, quando for cripto com Y, e a gente se vê em breve também no episódio que eu vou estar aqui fazendo e falando com o George, com outros investidores, com outros especialistas, analistas de todo o Brasil e se quiçá um dia de fora. É isso aí, gente. Muito obrigado. Fazer um vai e volta, né, pô? Fomos daqui, depois a gente volta, fala mais dos meus assuntos também, como a gente fez da última vez. Muito bom. A ideia é essa, ter a liberdade de poder falar o que a gente bem entender e vamos que vamos. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Ativa o sininho. A gente vai deixar todos os links que a gente falou na descrição. Guri, Valeu, mais uma vez. Tamo junto. E, ó, vai ter mais episódio aqui inicial de outros canais que vão estar junto com a gente, tá? Então, fique esperto, vai ter muita coisa legal. E se você se interessar em participar aqui, seja como convidado, como só participando da conversa, ou ter o seu podcast com a gente, não esquece de falar com a gente pelo Instagram. Você já tem meu Instagram pessoal, GeorgeBT, que vai estar aqui na descrição também. Eu vou deixar o do Guri massa, a gente vai fazer os nossos também agora, com o nome da produtora nova, com tudo bonitinho. Então, assim, podem esperar que vai vir muita coisa legal por aí. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau.